Muito bem, mais uma aula com o professor Everton de Matemática. Lembrando que aula boa, passa rápido. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nós vamos hoje de correções. Correção falando sobre medidas de volume, tá? Capítulo 6, módulo 2. Finalzinho do capítulo 6. Nós temos aqui uma questão muito interessante, página 185. Reparem essa figura aqui, ó. Nós vamos estar calculando esse volume dessa figura. Nós vamos subdividir essa figura em duas, volume 1 dessa parte maior e o volume 2 dessa parte menor aqui, ok? Nós vamos estar fazendo o cálculo deste volume e na sequência nós vamos somar, que aí nós vamos ter o volume integral, total, tá legal? Então, vem comigo aqui, ó. Reparem que o volume 1 da primeira figura, nós vamos ter que pegar volume, o volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então nós pegamos as medidas 4 vezes 1 vezes 8, que volume é a multiplicação desses três itens que falei agora. E vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32 centímetros cúbicos. Por que cúbico? Porque você pega três medidas, você pega altura, comprimento e largura. Logo, aqui na nossa nomenclatura vai ser cúbica, tá? Porque nós temos três unidades de multiplicativas aí, tá bom? Vamos para a próxima figura, que é anexa, a figurinha menorzinha que estava ali anexa, dando um total da figura. Vou mostrar novamente aqui para você, ó. Olha só, nós temos o volume 1 e o 2. Essa aqui é menorzinha e aí dá o total do volume dessa figura completa. E aí nós vamos fazer o que? Multiplicar a altura vezes largura vezes comprimento. Extraímos as informações, nós temos 2 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. Já que as duas são unidas, estão juntas, nós vamos somar os dois. O volume 1 mais o 2 dá 32 mais 6, logo 38 centímetros cúbicos. Ok? Na letra B, vou mostrar aqui, ó, é essa aqui a imagem. Essa aqui é a imagem aqui, ó, dessa que nós vamos calcular da letra B. Repara aqui, ó, a altura, nós temos 5, 6, 3. E aí nós vamos fazer o quê? Esse aqui, ó, vou chamar a figura inteira de volume 1, tá? Ela inteiriça, desconsiderando essa parte vazada. E depois nós vamos subtrair essa parte vazada que não tem nada. Vou chamá-la de volume 2, ok? E nela vai ter a altura 3, comprimento aqui, ó, 3 também, ó, porque daqui aqui tem 3, então vai ter 3, e aqui a largura dela 2. Então nós vamos fazer o total menos essa parte aqui. Lembrando que o total é o volume 1, e o que nós vamos diminuir é a parte vazada, que não tem nada ali, que vai ser o volume 2, tá? Então o volume 1, nós temos 6 vezes 5 vezes 3, 6 vezes 5 dá 30, vezes 3, 90. O volume 2, que é a parte vazada, nós temos 3 vezes 2, vezes 3, que é a altura, largura e comprimento, repetindo. E aí nós temos o volume 2 como 18, porque ó, vamos pegar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. E aí nós vamos subtrair, como é uma parte vazada, que não tem nada ali no volume, é um formato de U, né, praticamente. Vamos pegar o volume total, que é 90, menos 18, 72, é o volume, né, daquela parte que nós, ó, vou fazer questão de mostrar novamente, ó. Vai ser o volume, ó, dessa parte aqui, ó, ok? Muito bem, espero que você veja e reveja os vídeos quantas vezes for necessário, tá? Página 186, nós temos aqui, ó, planificação. A página 186, na número 4, letra A, ele fala assim, ó, calcule o volume dos paralelepípedos obtidos a partir da planificação a seguir. Então nós temos essas planificações. O que é planificação? Pegou a figura, o poliedro, e abriu, como se fosse abrindo, fosse feito de papel ou papelão. Você abre e tem ali um formato plano. Mas se nós formos fechar, e aí como é que vai ser? Quanto que vai ser o volume? É isso que nós vamos calcular. Então nós temos medidas ali 5, 2 e 7, representando a altura, comprimento e largura, não necessariamente nessa ordem. Então nós temos que multiplicação, a ordem aqui dos fatores, né, não vai alterar o produto, que é o resultado. Então 5 vezes 2 é 10, vezes 7, 70.
ok? Na letra B, que nós mostramos a figura há pouco, nós também temos um caso de planificação e as medidas são 3, 4 e 6. Tratando de volume, você multiplica sempre essas três medidas, altura, comprimento e largura. Então nós vamos ter 3 vezes 4 vezes 6, 72. Ok? Muito bem, então 72 é a sua resposta. Deixa eu fechar aqui com a nossa resposta final, tá bom? Na página 187, nós também temos um desenho aqui muito interessante. Repare o seguinte, ó, vou ler a questão, ela é muito bacana. Fala assim, ó, uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular, né, no caso essa pecinha aqui, ó, de xadrez, é mergulhado totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocada. Observe a altura que a água atingiu após uma peça de xadrez, do jogo de xadrez, ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro, inicialmente com o volume aqui inicial, 320 centímetros cúbicos de água. Qual é o volume da peça de xadrez? Bom, nós vamos calcular o volume. Ó, nós temos 8, 8 e 7. Vamos multiplicar isso aqui tudo. Vamos descobrir o volume total junto com a peça de xadrez. Depois nós vamos subtrair, tá? Esse 320. O que é esse 320? Esse 320, ó, ele fala aqui, ó, observe a altura que a água atingiu após a peça de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro. Inicialmente, ou seja, antes de mergulhar essa pecinha, tinha 320 centímetros cúbicos, o cálculo do volume. Depois que mergulhou, quanto que tem? Vamos fazer o cálculo agora baseado nessas informações e subtrair o antigo pelo atual e aí a gente descobre o quanto tem de volume a peça de xadrez, ok? Então o volume inicial nós temos aqui 320. O atual vai ser 8 vezes 8 vezes 7, que vai dar 448. 448 menos os 320, nós vamos ter 128. Daí 128 centímetros cúbicos é o volume da peça de xadrez, ok? Para a gente fechar aqui nossa correção, na página 191, nós temos aqui, ó, dois blocos, né? Nós temos um paralelepípedo e nós temos aqui um cubo. Olha as medidas, 8, 4 e 2, 4, 4 e 4 no cubo. Claro, se tratando de cubos, as medidas serão iguais, tanto no comprimento, largura e altura. Então nós vamos primeiro no paralelepípedo. No paralelepípedo nós temos 8 vezes 4 vezes 2, 64 centímetros cúbicos. E, consequentemente, no cubo nós temos 4, 4 e 4. Altura, comprimento e largura. Então 64 centímetros cúbicos em ambos é o volume dessas duas figuras, ok? Espero que tenha gostado dessa aula de correção. Assista novamente. Se ficou dúvida, volte na aula, ok? E até a próxima, se Deus quiser.